Fala pessoal, mais um jogo. Podemos contar como mais uma vitória, né? Foi um 0-0, mas na Argentina, segundo tempo com jogador a menos, basicamente o segundo tempo inteiro, né? Então, Rossi, temos que fazer uma estátua pro Rossi, que foi campeão da Libertadores, né? Mas um jogo muito difícil, muito disputado. Vamos ver as notícias que estão falando do pós-jogo do Mengão, né? Vou deixar os créditos para Jovem Pan Sports, vou deixar na descrição também, fechou? Se inscreva, deixa o like e bora acompanhar as notícias, pessoal. Eu vi, né, Rodrigo Viga? Eu percebi que ele passou rápido pelo assunto arbitragem. Rápido. Ele já falou do Rossi. Pode deixar que eu vou falar do Rossi ainda. Falar em arbitragem, gente, aquela questão do Blas não existe, não existe. Escutar o jogador. Cara, é surreal, tá? Até a descrição do vídeo é falando que não querem que o Flamengo seja campeão. É o que parece, pô. É impossível aquela descrição, velho. Graças a Deus deu tudo certo e a gente tá classificado, velho. Bora. Pode deixar que eu vou falar que o Flamengo mereceu? Claro que mereceu. O Flamengo ganhou do Racing, o Flamengo ganhou da Conmebol, o Flamengo ganhou do árbitro, o Flamengo ganhou de todo mundo nesse jogo de hoje. E você queria que eu fizesse um monólogo do árbitro aqui? E eu vou me esforçar muito para falar o tempo inteiro do lixo que é a Conmebol. Ah, mas eu vou. A gente tem 70 mil pessoas aqui. A gente é um canhão. Graças a Deus. Porque a gente é de verdade, né? Aqui não tem lorotinha. Ai, não pode. Ai, vai falar isso. Se foi uma vergonha o que aconteceu, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ouvir alguém que o represente e fale a palhaçada que aconteceu hoje no estádio El Cilindro, Rodrigo Viga. Porque não dá. Eu me recuso. Eu quero ficar 1 hora falando. Como é que é o nome desse árbitro? Piero Mazza. Piero Mazza. É isso? É isso, chileno. Então, Piero Mazza tentou tirar o Flamengo da Libertadores, Rodrigo Viga, e não conseguiu. Pô, o juiz pode ter errado durante o jogo, tá? Faz parte, mas tem o VAR, pô, porque o VAR não chama, não analisa e vê que tá errado, entendeu? É surreal. E outra, o Rossi queimou a minha língua. Se eu tivesse agora um isqueiro aqui, Bruninho, botaria na minha língua porque ele queimou. O cara tá salvando o Flamengo na Libertadores. Se for campeão, pra mim, é o nome do Flamengo nessa Libertadores, Rodrigo Viga. Fala, pilhado. Grande abraço pra você, pra turma da mesa, pro nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. O time do Racing, meu caro pilhado, tem um futebol medíocre, um futebol ridículo. Se isso aí é o melhor dos times argentinos na atualidade, meu amigo, você pode dizer aí, pode anotar e guardar. Eles vão ficar uma década sem ganhar um título de Libertadores da América. Seleção é outra história. Só tinha uma chance hoje do Racing vencer o Flamengo pela margem de 2 gols. Se jogasse com 12, 13, 14, 15, eu não sei quantas porcarias tem nesse VAR, né? 16, 17, seja lá quantos forem. Com a camisa azul e branca, que são as cores, inclusive, da Argentina. Porque o Flamengo foi vítima de um assalto hoje no El Cilindro, em Buenos Aires. Estou olhando aqui o Código Penal argentino e brasileiro, dá para enquadrar em um monte de artigo. Esse cara tinha que sair algemado da Argentina. Porque o vagabundo, só falando assim, ele não se deu nenhum trabalho de olhar o VAR, rapaz. Nesse safanão acontece toda hora. Acontece muito mais do que isso dentro de campo. Um tapinha... Flávio disse que não dói, quase que doeu pra cacete, Flávio, porque quase que colocou na sarjeta do Flamengo e jogou o Flamengo pra vala. Quase o Flamengo foi eliminado por causa desse salafrário, desse mau caráter. O Flamengo já tinha sido roubado na Libertadores, aqui no Maracanã, contra os Estudiantes, contra os argentinos. Por que os argentinos têm que ser beneficiados? Tem alguma coisa acontecendo. Pilhada da diretoria do Flamengo precisa se posicionar. Futebol, eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, não se ganha apenas dentro das 4 linhas. Tá claro, transparente e evidente. Tem que marcar presença, tem que estar lá, tem que ter reunião, tem que ter olho no olho, tem que ter tete a tete. Falar assim, ó, não quero ser beneficiado. Agora, roubado não.
Flamengo foi roubado 2 vezes contra argentinos. Por acaso, 2 situações envolvendo plata. Não querem que o Flamengo seja campeão? Porque eu acho que o Palmeiras não vai passar, viu, Pepiano? Prepara o balde para chorar. Querem o quê? Que seja o não brasileiro campeão da Libertadores da América? Tá monótono? Tá ruim? Então joga essa porcaria de lado. Vamos fazer um campeonato nosso, porque aqui é muito melhor do que boa parte da Libertadores da América. O Flamengo foi assaltado, foi roubado. Isso não pode ficar assim. Vitória firme, com brios, com firmeza, de saco roxo do Flamengo hoje. E para você antes, que ficou acordado, torcendo contra, a vitória hoje foi de 45 milhões contra 11 argentinos e um monte de chilenos. Não sei nem se o VAR era chileno, colombiano, equatoriano, mas hoje o que houve foi uma organização criminosa, foi um complô contra o Flamengo, mas não deu certo. Pilhado. Tô no mudo. Foi realmente uma vergonha o que aconteceu hoje na Argentina. Agora, ô Flávio Prado, vamos lá que chegou a hora do pilhadinho queimar a língua dele, né? Chegou a hora. Porque, graças a Deus, mamãe Rosana fez alguém firme. Mamãe Rosana fez alguém que tem caráter, que não é frouxo. E se eu já critiquei o Rossi, né, lá atrás, e eu fiz sim, porque eu dizia, não acho o Rossi goleiro para ser titular do Flamengo. Acho um bom goleiro, mas longe de estar entre os melhores do Brasil. Flávio, e o Rossi salvou o Flamengo contra o Deportivo Táchira no último minuto. O Racing salvou o Flamengo contra o Estudiantes nas penalidades. O Rossi salvou o Flamengo hoje. A defesa dele na cabeçada, ali para mim foi a defesa da classificação. Mas também foi um cara que não comprometeu em nada. Quando o Flamengo estava dominando o jogo, saindo bem, né, tocando bem a bola com tranquilidade e ainda fez aquelas 2 defesas no final. Então, eu que já falei um dia que o Rossi não é goleiro para ser titular do Flamengo, eu hoje venho aqui e digo, é o nome do Flamengo nessa Libertadores. E outra, Flávio. Rossi joga muito, pô. E ele tá merecendo uma chance na seleção argentina também, né? O goleiro Racing foi convocado, ele é muito bom. Não dá pra falar que não, ele é um baita goleiro. Mas o Rossi, pô, surreal, velho, surreal. Meu Deus do céu. Obrigado, papai do céu, por ver Jorginho jogar no futebol brasileiro. É impressionante. O cara vai buscar a bola lá atrás e ele sai jogando, ele tem uma calma. Ele foi o maestro do Flamengo no primeiro tempo. Até o árbitro roubar o Flamengo, o Jorginho ditou o ritmo do jogo. É muito craque e hoje é um jogo pra gente elogiar muito a defesa do Flamengo, né, Flávio? Realmente, essa pressão toda, 35 minutos, com um jogador a menos e não levar o gol, foi gigante. O Rossi ele é um goleiro muito experiente, né? Um goleiro muito rodado. Realmente ele não é um goleiro extraordinário, de defesa extraordinária, mas ele é experiente. Então ele não sente esse tipo de pressão. Para ele, um Maracanã lotado, Bomboneira, ele jogou lá, é tudo tranquilo, ele leva numa boa. Isso faz diferença. Isso realmente faz diferença. Não é um goleiro espetacular, não é um dos maiores goleiros da história do futebol argentino, nem de longe, como não é o Dibu Martínez também. Mas são caras que são frios, que têm uma frieza importante nesse tipo de momento, experiência, rodagem ajudou bastante. Já o Jorginho é outra coisa. Jorginho joga de terno, né? Jorginho é outro papo. Jorginho é um jogador realmente extraordinário. Ele dava o ritmo na seleção da Itália do Mantini, que foi a melhor coisa que a Itália teve nos últimos tempos aqui no futebol. Acabou absurdamente não se classificando para a Copa do Mundo, até por um erro do Jorginho, mas era uma seleção extraordinária, cujo ritmo era dado pelo Jorginho. Não à toa ficou entre os 3 finalistas de melhor jogador do mundo. Então, realmente, o Jorginho foi um acerto impressionante. A vinda do Jorginho, e eu gosto muito do Saúl também. Ainda vai render muito mais para o time do Flamengo. Mas o Jorginho, falando de uma coisa já real, o Jorginho é um jogador muito acima da média. E o Rossi é um goleiro experiente, um goleiro que, para esse tipo de decisão, é fundamental. É preciso você ter um goleiro assim,
Porque ele sabe esfriar, ele sabe fazer uma defesa, se posiciona bem. Aí ele tira a moral do adversário, porque ele começa a fazer uma defesa, faz outra, o próprio atacante já desanima, né? E aí faz toda a diferença. E o fato também dele conhecer, né? Já jogou várias vezes em Ercilindro, em Avejaneda, já viveu esse tipo de pressão e levou numa boa, foi muito tranquilo. E Bruninho Prado? O que é Jorginho jogando futebol? Porque Bruno Prado, hoje os jogadores do Flamengo correram muito, mas tomaram escolhas erradas, finalizações de novo devendo. Eu discordo também, né, do que eu ouvi na transmissão. O Varela podia dar uma cavadinha. Não dava também. Ele estava chegando correndo ali, já pressionado pelo goleiro. Poderia ter chutado mais forte em cima? Poderia, mas cavadinha eu acho que não dava. A do Arrascaeta, o goleiro também já saiu abafando. Eu, de verdade, não acho que hoje o Flamengo perdeu uma grande chance. Agora, Bruno, gigante Jorginho, gigante Rossi, e hoje o Léo Pereira também tirou tudo, Bruno Prado. Sim, o Jorginho é um jogadorzaço. Jorginho, cara campeão de Champions League, campeão de Eurocopa, um jogador de um altíssimo nível. Sempre a dúvida quando um jogador desse nível vem para cá, e vem quase sempre já numa parte final da carreira, é como ele está fisicamente. O Jorginho, nos anos que ele jogou no Arsenal, ele foi mais reserva do que titular, foi o último clube dele na Europa, mas uma coisa é o nível físico para jogar lá, outra coisa é o nível físico e técnico para jogar aqui. O Jorginho, no auge físico, ele joga em qualquer clube da Europa, como jogou num Chelsea forte, como jogaria tranquilamente no Arsenal como titular. Não estava num nível físico para ser titular de um time da Premier League num jogo que é muito intenso. Mas para jogar aqui ele está muito bem. Tecnicamente ele sobra, isso aí todo mundo já sabia. Aí a dúvida da parte física, e a parte física ele está legal para jogar aqui no futebol brasileiro e fazer diferença. Ele é muito bom, o Jorginho é muito inteligente para jogar, é muito técnico, é um jogador de um alto nível e tem condição aí de jogar alguns anos ainda muito bem no time do Flamengo. O Rossi, extremamente decisivo, né? O Rossi é um cara que nessa Libertadores talvez seja o maior destaque assim de decisão do Flamengo, né? O cara que mais decidiu os jogos para o Flamengo. E a zaga muito bem também, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Léo Ortiz tem alguma dificuldade num jogo mais físico, mas ele foi bem também nos duelos. Ele foi bem, ele não... Contra o Estudiantes ele sofreu muito, porque o Carrillo era muito grande, né, o centroavante do Estudiantes. Hoje ele encarou muito bem o duelo físico. Ele é muito técnico, fisicamente às vezes ele sofre, mas ele foi muito bem, e o Léo Pereira também. E do Racing, o goleiro, o Cambeses, para mim assim, é o único jogador do Racing que é um pouco acima. Assim. O time do Racing tecnicamente é muito ruim, mas o goleiro é bom. O goleiro foi convocado para a seleção argentina na última convocação. Ele não era titular até pouco tempo, era o Arias, que é um chileno já veterano. Ele ganhou a posição do Arias. Hoje ele é titular e está muito bem. Eu acho que ele é o único cara ali do Racing que chama atenção individualmente, tanto que tem uma chance aí real de ser um dos 3 goleiros argentinos na Copa do Mundo. Eu acho que o Sousa também, né, Bruno, que estava fora hoje, é bom. É bom, ele é um zagueiro volante, né? Ele faz essa dupla função, né? Não é um jogador da seleção argentina, não é assim desse nível, mas é um bom jogador, faz falta para o time do Racing. O Rojo já foi jogador de Copa do Mundo, né? Mas ele é bem veterano já. Rojo estava no time vice-campeão em 2014, era titular de lateral esquerdo, né? Hoje ele é um zagueiro, ele fazia as duas funções. Hoje ele não joga mais de lateral, hoje ele é um zagueiro. É um jogador já veterano, tem uma carreira muito respeitável, campeão de Libertadores com o Estudiantes, depois foi jogar na Europa, jogou no Manchester United, jogou as Copas de 14 e 18 pela Argentina, mas hoje já é um veterano. Ele tenta se impor mais na força, na experiência. Agora ele tá bom para dar cotovelada. Pensa no vídeo. Carrascal, gostei também no primeiro tempo, é que ele teve que sair no início do segundo com a expulsão, mas acho que o Carrascal fez bom primeiro tempo também. Mas assim, o Jorginho, ele é o jogador de maior qualidade desse time. Na função dele, ele não vai fazer gol como a Arrascaeta faz, mas olhando cada um na sua função, para mim o Jorginho é o jogador mais qualificado do Flamengo, e dizer que no Racing o melhor é o goleiro mesmo. O Cambeses ganhou a posição durante a temporada, hoje ele foi muito bem no primeiro tempo, que o Flamengo teve chance de matar o jogo, e é um cara que pode disputar a próxima Copa do Mundo pela Argentina. Foi convocado Alexandro na foi última bem data também, FIFA. gente. Muito bem mesmo, também, é verdade. Alexandro foi muito bem nos 2 jogos. Verdade. Porque ele teve espaço, ele teve corredor, teve oportunidade. E ele, ora, entrava pelo meio, tocava pelo meio, pegava a ponta, ele é muito de chegar na linha de fundo. Agora, Pilhado e Bruno, desculpa só cortar rapidamente, eu acho que toda essa qualidade do Jorginho, que joga
de terno, de smoking, joga de black tie, está sendo impulsionada também pela presença do Eric Pulgar. Olha, eu elogiando o chileno Eric Pulgar, porque numa formação anterior, viu, Bruno, o Jorginho estava com uma função mais de marcação. E aí, o Flamengo estava padecendo, porque era justamente o momento em que o Flamengo não estava podendo contar com a Arrascaeta. Então, o Jorginho estava tendo que armar o time lá de trás. E aí, criava buracos, criava hiatos, e havia uma certa dificuldade. Ele se lesionou e, quando voltou, coincidiu voltar com a recuperação do Eric Pulgar. Então, o Pulgar, nessa função mais de cabeça de área, mais de volante, dá mais oportunidade do Jorginho ali, comandando, ritmando. Ele parece um mestre de bateria. Ele que vai dando o ritmo dos instrumentos, da batida, de todos os instrumentos da bateria chamada Clube de Regatas Flamengo. Gostei muito do Alexandre nesses 2 jogos e acho que do lado direito, para um jogo físico como era esse de hoje, talvez o Emerson Royal fosse uma melhor oportunidade, porque todas as quebradas de bola, todas as bolas pelo alto em cima do Ortiz e do Varela, eles tiveram dificuldade. O Varela porque é pequeno, e o Ortiz, como você bem disse, é um cara muito técnico. Agora, na minha avaliação, viu, Bruno, Pilhado e ouvinte desse Canelada da Jovem Pan, fora de casa foi a melhor atuação do Flamengo, não só nessa Libertadores. Temos que lembrar, eliminação pro Olímpia, pro Peñarol, eu diria que foi uma das melhores atuações do Flamengo, enquanto o jogo esteve pau a pau, de igual para igual. Depois, quando a arbitragem entrou em cena, aí foi um sofrimento, uma sofrência, mas o time do Racing, pouca criatividade, pouca inspiração, mesmo com um jogador a mais, não conseguia botar a bola no chão, era só quebrada. E aí, com os grandões lá atrás, o Flamengo segurou o placar. Para mim, foi a melhor atuação do Flamengo nessa Libertadores fora de casa, sem dúvida alguma, e uma das melhores dos últimos tempos, viu, Bruno Pilhado? Foi muito boa. Contra o Inter no Beira-Rio foi muito bom também, só que aí foi outro jogo, né? Um jogo mais... É o que eu ia falar, pô, melhor foi contra o Inter. Jogou muito bem, muito bem. Agora foi com o coração, né? Um a menos, o time defendeu muito bem, muito bem. Não tem o que falar. O Flamengo se impôs tecnicamente hoje por toda a circunstância, pela importância, valia a vaga na final, pela expulsão, foi uma grande partida do Flamengo. O Alexandre realmente merece um destaque. Eu acho, inclusive, que se ele não tiver machucado, ele vai estar na Copa do Mundo. Acho que vai ele e o Douglas Santos ali na esquerda. Acho que se o Alexandre não tiver nenhuma lesão, ele machuca muito, né, muscular, ele vai estar na Copa do Mundo. A gente tem que falar hoje, né? Eu vou até mandar aqui pro Kaique, né? Que Xande de Pilares, meu parceiro, revelação, monstro, né? É da época áurea do Revelação, hoje ele tá solo, Xande de Pilares, meu irmãozaço, fez até uma rima. Eu vou mandar pro PH, né? Tô mandando aqui pro PH, que ele fez até uma rima, eu nem ouvi. Eu sei que ele mandou, tá cantando aqui, me mandou. A gente vai botar no ar já já. Pessoal, mais um jogo, classificação, não importa. Porque amanhã é contra o Palmeiras, né? Acho que vai ter difícil pro Palmeiras também. Mas foi um jogo muito bom, parte defensiva perfeita do Flamengo, incluindo o Rossi junto, né? O time jogou bem, teve algumas chances de gol, mas o goleiro do cara também é muito bom, não vai te falar que não. Então, pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o like e se prepara bem mais, tá? Abraço e até mais.